Este é o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre o evento que aconteceu na OAB do Distrito Federal, realizado pelo Instituto dos Advogados do Distrito Federal, e que teve como tema principal falar sobre a regulamentação da mediação no Brasil e sobre a proposta de revisão da lei de arbitragem. O palestrante principal da noite foi o Dr. Francisco Maia Neto, um jurista e um engenheiro que dispensa maiores apresentações. É árbitro integrante de 11 câmaras de arbitragem no Brasil, e lá eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Ele tem um livro recente que me presenteou e eu que faço questão de mostrar para vocês, convidá-los também a compartilhar pela experiência dele na área imobiliária. Este livro é o Mercado Imobiliário Sem Mistérios, sem em numeral mesmo, porque ele enumera todos os mistérios do mercado imobiliário. Volume 2, Dr. Francisco Maia Neto, do Estado de Minas, realizado pelo Estado de Minas. Se você quiser contato com ele, é só comentar aqui no nosso programa que eu compartilho com ele a sua solicitação. Será um prazer. Então vamos assistir um pequeno trecho desse painel que tratou sobre a revisão da lei de arbitragem e a implantação da regulamentação da lei de mediação no Brasil, e logo depois a entrevista que eu fiz com o Dr. Francisco Maia Neto. A iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil e do Instituto dos Advogados, no sentido de promover cada vez mais essa reflexão, aproximando os advogados dessa realidade, quebrando as suas resistências naturais, que primeiramente decorrem da sua ignorância sobre o assunto e segundo decorrem de um certo temor que não se confirma na prática, mas que existe no coração dos profissionais da advocacia, de que essa atividade pode de alguma maneira trabalhar na direção contrária ao seu espaço de mercado, à sua prospecção de negócio. Então, sem dúvida alguma, essa iniciativa merece ser louvada. Então, em decorrência disso, me pareceu salutar que a lei pudesse consolidar aqueles posicionamentos jurisprudenciais que sinalizavam a força da arbitragem, sua aplicação, a arbitrabilidade, todos os demais pontos que a jurisprudência se posicionou, e pudesse sanear lacunas importantes que estavam ali, que a jurisprudência ainda não tinha resolvido de maneira positiva e que precisavam ser enfrentados. Então, a minha expectativa era a melhor possível de que a proposta fosse vir na direção de convergir para confirmar o que era bom, que estava sendo reconhecido pela jurisprudência, e para suprir as lacunas que se apresentavam na execução da lei. Estou aqui essa noite com o Dr. Francisco Maia Neto, que compôs a comissão de juristas que fez a proposta do anteprojeto da lei de mediação e da revisão da lei de arbitragem. E hoje aqui na OAB, no Instituto dos Advogados do Distrito Federal, ele expôs as principais propostas, as mudanças que já foram apresentadas durante o processo legislativo, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as principais mudanças na revisão da lei de arbitragem e sobre as principais ideias que a nova lei de mediação vai trazer. Doutor Francisco, conta para a gente sobre o projeto de reforma da lei de arbitragem, os pontos principais que vão ser discutidos e que provavelmente poderão ser aprovados pelo Congresso Nacional. Bom, a lei ela tem uma definição clara desde o início de não mudar sua essência, manter a espinha dorsal da Lei 9.307. Como foi bem colocado, ela é apenas uma reforma de alguns pontos. Nós destacamos a autorização legal, explícita, arbitragem na administração pública, arbitragem nas relações trabalhistas, a mudança no enfoque das arbitragens nas relações de consumo, a criação de uma comunicação entre arbitragem e poder judiciário por meio de uma carta arbitral, a arbitragem no Estatuto Social das Sociedades Anônimas e algumas questões mais de cunho jurídico específico que foram trazidas para o texto legal em função de já existir
uma convergência doutrinária e jurisprudencial, como é o caso, por exemplo, da sentença parcial, da interrupção da prescrição, do afastamento do Poder Judiciário na decisão sobre o direito disponível, que agora é exclusivo do árbitro, e da concessão das medidas de urgência, que podem ser, então, decididas pelo árbitro após a instalação do procedimento arbitral. Então é possível a gente dizer que essa proposta representa um aperfeiçoamento da lei de arbitragem e uma ampliação do seu alcance? Sem dúvida. E eu repito, de maneira pontual, sem desvirtuá-la e procurando trazer para o diploma legal aquilo que já é praticado na doutrina e na jurisprudência. E qual é a sua expectativa em relação ao processo legislativo, à aprovação dessa lei? Você acha que ela vai ser aprovada já para 2014? Existe uma expectativa muito grande. Primeiro, existe vontade política. Isso nos parece claro. E depois, por tratar-se de uma legislação específica, até de tamanho reduzido, eu falo, se comparado, por exemplo, com o Código de Processo Civil. E por ser uma matéria muito específica de natureza técnica, onde houve a participação de uma comissão de pessoas ligadas à questão, isso fortalece a sua aprovação. E quanto à lei de mediação, o projeto de lei de mediação, você acredita que o Brasil precisa mesmo de uma lei de mediação, ou a forma como se desenvolve hoje a mediação já é suficiente para atender os reclames da sociedade? A lei é essencial. Eu vejo isso como não só uma necessidade, mas como uma medida imperativa que vai proporcionar o avanço desse instituto na sociedade brasileira. Isso é uma experiência que se repete em diversos países e eu tenho certeza que não vai ser diferente no Brasil. A lei, ela virá para disciplinar algo que pode ser feito, porque a mediação ela acaba sendo, quando concluída e bem sucedida, independente da existência de legislação, um contrato que foi firmado entre as partes, um acordo de vontade e que ele pode ser executado. Mas com o diploma legal, nós passamos a disciplinar esse instituto, ele representa um marco legal da sua instituição e, como aconteceu em outros países, ele permite a sua capilarização por toda a sociedade, sem dúvida alguma. E esse projeto regula tanto a mediação judicial quanto a mediação extrajudicial, e quais são os requisitos para a pessoa se tornar mediador? Sim, o projeto, na verdade, que é um substitutivo que ele reúne 3 projetos. Dentre eles, 2 que foram elaborados por uma comissão do Senado Federal e outra do Ministério da Justiça. No caso da mediação extrajudicial, há uma maior liberdade do mediador. Ele é uma pessoa que tem que ter confiança das partes e ele tem que estar preparado para exercer aquela função. Mas não existe um disciplinamento como registro ou outra questão que não possa o próprio mercado, nós esperamos que irá regular. Enquanto na mediação judicial foram estabelecidos critérios objetivos, como a formação em curso superior, um interregno de 2 anos entre a formatura e a efetiva implementação da sua possibilidade de exercer a função e a sua formação em alguma entidade reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça ou pela Escola Nacional de Mediação. Então, na verdade, esse projeto ele baseia fundamentalmente a escolha do mediador na confiança das partes. Sem dúvida alguma. Isso é fundamental. Até para o sucesso da mediação. Isso vale também para a arbitragem. O aspecto da confiança nesse terceiro que irá ou arbitrar ou mediar, que é um processo de facilitação de comunicação, em suma, ele depende essencialmente daquela confiança que as partes depositam nesse terceiro. Isso já é meio caminho andado. E a lei, ela privilegia muito isso. A lei privilegia, além disso também, aproveitando a confidencialidade,
a não obrigatoriedade e alguns aspectos formais que são importantes para que o Instituto possa, então, ter o seu disciplinamento. E aí, o que você achou das propostas de revisão da lei de arbitragem apresentadas pelo Dr. Francisco Maia Neto? Eu, particularmente, gostei muito. Tenho uma expectativa excelente de que a revisão da lei de arbitragem com essas ideias apresentadas vão significar um avanço relevante da arbitragem no Brasil, porque amplia consideravelmente os tipos de assuntos que a arbitragem poderá tratar, incluindo a área trabalhista, as relações de consumo e avançando na arbitragem nos contratos administrativos envolvendo a administração pública. Então são ideias relevantes que o projeto apresenta e a nossa expectativa é que já em 2014 isso possa valer. E no que se refere à lei de mediação, eu tenho uma expectativa e uma consideração a fazer. Nós precisamos urgentemente de uma lei de mediação. Como está posto no projeto, me parece excelente. É claro que na sua execução algumas questões poderão ser resolvidas na interpretação da jurisprudência, mas está muito bem redigido. Acredito que trará para a sociedade um alento importante na solução de conflitos e, por que não, significará para o Poder Judiciário a oportunidade de reduzir o número de demandas, oferecendo uma solução mais rápida, menos conflitiva e mais econômica para o cidadão. Então é isso. Muito obrigado por sua audiência. Quero te convidar a comentar. Comenta aí o que você achou do nosso programa, compartilha. E toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo programa. Um grande abraço.